Arthur e Jasmine partem para a próxima missão. O contato com um povoado perto do Claro das Bestas sumiu do mapa e a ordem é investigar. A prioridade aqui é sair vivo, então se der de cara com um bicho bravo, não precisa bancar o herói. Com isso em mente, os dois seguem viagem. Um tempo depois, eles notam um rastro bizarro. Um monte de pegadas entrando na vila, mas quase nenhuma saindo. Eles entram rápido para ver o que está rolando, e estranhamente não tem sinal de briga, mas a vila tá cheia de uns cristais esquisitos. Quando chegam perto, vem o choque. Tem gente presa dentro desses cristais. Nisso, aparece uma garotinha e eles tentam descobrir o que aconteceu. Ela conta, toda assustada, que estava colhendo ervas na floresta e quando voltou, já estava todo mundo assim. Arthur e Jasmine sacam na hora que isso é coisa de uma besta mágica. Olhando bem para a menina, o Arthur percebe um fio fininho preso na perna dela. A Jasmine até tenta cortar, mas não dá tempo. A pequena é puxada por uma aranha gigante e monstruosa. O Arthur faz menção de ir atrás, mas a Jasmine segura ele, porque ali não tinha mais o que fazer. A aranha abre o olho e começa a cristalizar a menina na frente deles. Sem saída, os dois batem em retirada estratégica. Enquanto isso, o clima muda e vemos um grupo misterioso conversando sobre a aliança entre humanos, elfos e anões. Uma mulher encapuchada comenta que, no Claro das Bestas, está reunida a galera que vai carregar o futuro do continente. O parceiro dela responde que esse futuro é exatamente o que eles precisam evitar, e no meio de umas chamas esmeraldas, a imagem do Arthur e da Jasmine aparece. De volta aos dois, a Jasmine explica que aquela aranha, a Arachnid, é um problemão. Ela já encarou o bicho umas 5 vezes e só conseguiu vencer uma, e olha que precisou do time todo dos chifres gêmeos, incluindo os pais dela. Ela explica que só venceram graças aos poderes da mãe dela, já que apenas um emissor consegue quebrar a maldição ou matar uma Arachnid de vez. O detalhe é que elas são super resistentes à magia, e quase nenhum feitiço faz nem cócegas. Além disso, a carapaça é dura feito rocha, e as espadas não entram. O mais estranho é que essas aranhas costumam ficar no fundo das masmorras. É muito raro ver uma na superfície. O plano agora era voltar para o Grêmio, dar o relatório e buscar reforços. Mas do nada, a Arachnid aparece atrás deles e solta a maldição, prendendo a Jasmine. Ela ordena que o Arthur fuja e se salve logo. Só que o Arthur trava. Ele lembra de quando se separou da família e de como a Sylvie morreu porque ele era fraco e não conseguiu proteger ninguém. Ele lembra de quando tentaram tirar a Sylvie dele e decide que não vai fugir de novo. Ele bloqueia o ataque da aranha, que tenta prender ele na teia, mas o Arthur começa a retalhar tudo. Ele lembra que já foi um rei, o mais poderoso de todos, e que um golpe só era tudo o que ele precisava. Ele ataca a carapaça do monstro, mas não falha nenhum risco. Vendo que a lâmina pura não resolve, ele usa um núcleo para envolver as espadas em chamas e ataca de novo. O corte pega em cheio, mas a aranha apaga o fogo rapidinho. O Arthur então apela para a magia de terra, mas o bicho continua firme. Ele bloqueia mais um ataque e contra-ataca com estacas de terra, finalmente conseguindo rachar a carapaça. Isso deixa a aranha furiosa e ela parte com tudo para cima dele. Só que o nosso protagonista aproveita a brecha, crava a espada direto na ferida e solta uma descarga de magia de trovão. A aranha sai correndo desesperada, mas o Arthur não deixa ela escapar e crava outra espada, também cheia de eletricidade. A fera cai e parece que já era, mas quando o Arthur vira as costas, ela tenta um último ataque para cristalizar ele. É aí que o Arthur congela o tempo. Ele caminha calmamente até o monstro e até agradece por ela ter feito ele lembrar de como se usa uma espada de verdade. Usando uma técnica da sua vida passada, assim que o tempo volta ao normal, ele corta a cabeça da aranha fora. Só que usar esse poder de parar o tempo ainda cobra um preço muito alto do corpo dele. Ele percebe que mesmo com as técnicas antigas e os novos poderes, ainda está longe do nível que quer chegar. O jeito é treinar muito mais. Nesse exato momento, a Sylvie aparece e pergunta se tá tudo bem. O Arthur diz que tá inteiraço e ela dá aquele suspiro de alívio, desejando boa sorte pra ele. O Arthur fica sem entender o boa sorte, mas quando olha pro lado, entende tudo. A Jasmine tá possuída de raiva porque ele ignorou a ordem de fugir. Ele pede desculpas na hora, admitindo que se deixou levar pela emoção e desobedeceu às instruções dela. A Jasmine acaba perdoando, mas ainda tá sem acreditar que ele solou aquela aranha sozinho.
o Arthur comenta que talvez aquele seja o poder que ele precisa, mas não o que ele quer. Quando a Jasmine pergunta o que ele quer dizer com isso, ele abre o coração. Ele quer o poder de proteger. A fraqueza dele já o separou da família uma vez, e se ele fosse forte naquela época, teria protegido quem amava. Agora, o objetivo dele é viver de um jeito que não rolem mais arrependimentos. A Jasmine avisa que se algo acontecer com ele, os pais dele iam ficar arrasados e pede para ele não se arriscar assim por ela de novo. Só que o Arthur manda aquela: "Não posso prometer isso, porque você também é muito importante para mim." Ela fica toda sem jeito, corada, e diz para ele não achar que vai ser perdoado tão fácil só com conversa bonita, mas agradece por ter sido salva. Eles lembram que precisam pegar o núcleo da aranha, mas quando olham pro lado, a Sylvie já passou a mão e tá devorando o item. Fazer o quê, né? Depois de garantirem que todo mundo na vila tá bem, eles voltam pro Grêmio. Lá, o Lucas, com aquela arrogância de sempre, chega no Note, o Arthur disfarçado, perguntando se é verdade que ele venceu uma Arachnid. Ele não acredita nem um pouco. Primeiro, porque essas feras não sobem para a superfície. E segundo, porque não acha que o Arthur tenha essa bola toda. O Arthur resolve entrar no jogo e pergunta o que precisa fazer para ele acreditar. O Lucas exige ver o núcleo da aranha, mas o Arthur explica que infelizmente não vai rolar, já que a Sylvie jantou o núcleo. O Lucas começa a rir, chamando ele de mentiroso, mas o Arthur simplesmente saca a cabeça da aranha e pergunta se aquilo serve de prova. A galera do Grêmio fica em choque. O Lucas, sem querer dar o braço a torcer, solta que uma besta dessas não chega aos pés dele. O Arthur continua sendo irônico e diz que na próxima pede ajuda pra ele, e o cara sai andando todo cheio de si. A Jasmine avisa que é hora de partir, pois chegou o momento de voltar para casa. Um tempo depois, o Arthur finalmente reencontra a família. Quando ficam sabendo que ele derrotou uma Arachnid sozinho, o Reynolds fica todo empolgado, mas a Alice entra em pânico total. Sem pensar duas vezes, ela manda todo mundo se ajoelhar e lembra da promessa de não fazer nada perigoso. E encarar uma Arachnid com certeza quebra essa regra. Ela dá um esporro na Jasmine, que era responsável por ele, lembrando que aquela aranha é um dos 5 monstros dos quais você deve fugir na hora. A Jasmine pede desculpas e o Arthur tenta assumir a culpa, mas a Alice continua bronca, já entrando naquele tom dramático. O Reynolds tem que intervir, pedindo para ela se acalmar, porque apesar de perigoso, o que o moleque fez foi extraordinário. A Alice finalmente relaxa um pouco e o Reynolds avisa o Arthur para ouvir a Jasmine na próxima. Ele finge que aceita, mas a gente sabe bem que ele não vai parar. Além do mais, perto do que vem por aí, aquela aranha não foi nada. Mais tarde, o Arthur vai treinar com a Jasmine no pátio. Ela joga uma espada de madeira para ele e proíbe o uso de magia. Enquanto eles duelam, o Arthur reflete que o que faltava na vida passada é exatamente o que ele jurou proteger agora, e para isso ele precisa de muito mais poder. Ao terminar o treino, ele sente uma brisa suave e se pergunta como estará a Tessia. Corta para Tessia, que está correndo desesperada para salvar a própria vida no treinamento pesado do avô dela. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra fugir para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.